Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara, do canal Mátina. E nesta aula eu vou continuar falando sobre a distância entre um ponto ao plano. Nessa aula especificamente, eu vou estar fazendo considerações sobre isso. A gente vai estar falando sobre uma outra forma de calcular a distância entre o ponto e o plano e algumas considerações, certinho? Então vamos lá? Então, nesta aula, eu vou estar explicando uma outra forma de calcular a distância entre de um ponto ao plano. Então, olha, eu estou querendo saber a distância do ponto P0, do ponto P0 ao plano π. Mas eu sei que o plano π, o vetor normal ao plano π é um vetor n, certo? Então, primeira coisa, para calcular essa distância entre o ponto P0 e o plano π, sem utilizar aquela forma que eu expliquei na aula passada, a gente faz o seguinte: a gente descobre uma reta R, que seja perpendicular ao plano. Então, uma reta R perpendicular ao plano π, onde P pertence a essa reta R, certo? Então, eu vou determinar uma reta R que passa por P0, e seja perpendicular ao plano π, certo? Se essa reta é perpendicular ao plano π, significa que o vetor diretor dessa reta, ele é paralelo ao vetor normal ao plano. Então, se ele é paralelo ao vetor normal ao plano, o vetor diretor da reta vai ser o próprio n. Então, eu vou determinar a reta R, que tenha como vetor diretor o vetor normal ao plano e passe por P0. Descobrir essa reta R, eu vou fazer a interseção da reta R com o plano π. Essa interseção vai me dar o ponto I. Descobrir o ponto I, eu faço a distância entre o ponto P0 e o ponto I. Então, a distância entre o ponto P0 e o plano passa a ser a distância do ponto P0 ao ponto I, que é a interseção entre a reta R, que é perpendicular ao plano, e o plano π, certo? Então, essa é outra forma de calcular a distância entre o ponto e o plano. Aí eu também falei que eu iria fazer algumas considerações sobre a distância entre o ponto e o plano. Então, se eu quisesse saber a distância entre uma reta paralela a esse plano ao plano π. Então, se eu quisesse saber a distância entre uma reta R ao plano π. Como que eu iria fazer? Então, para calcular a distância entre essa reta R ao plano π, o que eu faço? Eu pego um ponto da reta R, escolho um ponto da reta R e faço a distância desse ponto ao plano. Então, a distância da reta R ao plano π nada mais é do que a distância de um ponto pertencente à reta ao plano π,
certo? Outra consideração que quero fazer. A distância entre dois planos. A distância entre os dois planos paralelos. Tem o plano π1 e o plano π2. Eu quero a distância entre os dois planos. Quero a distância entre o plano π1 com a distância do plano π2. Então, quero essa distância aqui. Então, para calcular essa distância, eu escolho um ponto em um dos dois planos. Então, eu pego um ponto, por exemplo, pertencente ao plano π1. Então, um ponto P que pertence ao plano π1. Vou chamar aqui de P1. Então, vai ser a distância de P1 e calcula a distância de P1 ao plano π2. Outra forma é eu pegar um ponto P2 que pertence ao plano π2 e calcular a distância dele ao plano π1, certo? Então, essas são as outras considerações. Então, a fórmula que você calcula a distância de um ponto ao plano, você pode calcular a distância entre dois planos e a distância entre dois planos, né? E a distância de uma reta paralela a esse plano, tá? Então, para entender melhor, a gente vai fazer um exemplo. Então, eu quero a distância da reta R ao plano π. Então, para fazer essa distância entre a reta R e o plano π, a primeira coisa que a gente vai ver é se essa reta ela é paralela ao plano. Porque se ela não for paralela ao plano, ela vai ser concorrente a esse plano. Então, isso significa que a distância entre essa reta e o plano vai ser zero, certo? Então, vamos... Então, quem é o vetor diretor a essa reta? Que eu preciso saber se a reta é paralela ou não ao plano π. Então, eu descubro o vetor diretor. Então, a reta, o vetor diretor à reta R é 0, 0, olha, o zero qualquer, então, 1, certo? E o vetor normal ao plano é 1, 1 e 0, certo? Então, se a reta for paralela ao plano π, a gente viu em aulas anteriores que uma reta é paralela a um plano se essa reta for perpendicular a esse plano. A reta né? Mas o que significa a reta... Opa, perdão. Se a reta R é paralela ao plano π, significa que o vetor diretor dessa reta é perpendicular ao vetor normal ao plano, certo? Então, significa que o produto escalar entre os dois tem que dar 0, certo? Então, vamos calcular o produto escalar entre os dois aqui. Então, o produto escalar entre V e N, vamos ver se eles dão 0. Vai ficar 0 vezes 1 mais 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. Então, dá 0. Então, os dois vetores são perpendiculares. Se eles são perpendiculares, a reta R é paralela ao plano π. Sabendo disso, agora eu vou calcular a distância entre a reta R e o plano π. Mas o que é a distância entre a reta R e o plano π? Basta escolher um ponto pertencente à reta R, então ponto
P que pertence à reta R e calcular a distância desse ponto ao plano. Então, um ponto P que pertence à reta R seria 3, 4 e 0, certo? Então, vamos lá. Então, a distância desse ponto ao plano π nada mais é do que A x0 mais B y0 mais C z0 mais D. Ou eu posso descobrir uma reta que é perpendicular à reta R e passando pelo ponto P e perpendicular ao plano π, certo? E pegar, ou seja, se ela for perpendicular ao plano π, ela vai ter vetor diretor, o vetor normal do plano π. Então, que passa, que tem como vetor diretor N, passa pelo ponto P. E faça a interseção dessa reta ao plano π, descubro o ponto de interseção. Depois eu faço a distância desse ponto P a esse ponto de interseção. Ou eu calculo da forma que eu estou calculando aqui, usando a fórmula. Então, a distância entre a reta R e o plano π vai ser... Olha, quem que é A? A, B, C e D são as componentes do plano. Então, quem acompanha x é o A. Então, vai ser 1 vezes x0, que é 3, mais quem acompanha o y é 1 no plano, vezes a componente y0 de P, que é 4. Mas, no plano aqui, eu não tenho z na equação do plano. Então, significa que o C é 0. Vezes a componente z do ponto. Então, 0. O D é menos 12. Dividido pela... A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. O B é 1, que vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. E o C é 0. 0 ao quadrado é 0. Então, a gente chega aqui vai ficar módulo de 3, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 0 aqui, né? Menos 2. Aqui vai ficar raiz de 1 mais 1 mais 0. Então, dá a raiz de 2. Então, a distância da reta ao plano e vai ficar 3 mais 4, 7. 7 menos 12 dá menos 5. Então, vai ficar módulo de menos 5 dividido por raiz de 2. Então, a distância entre a reta R e o plano π vai ser 5 raiz de 2. Certinho? Então, essa foi a distância entre a reta e o plano π. Se, eu vou só consertar aqui,
Se gostaram desta aula, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!